Vamos por ti, André. Pronto. Pois bom dia, pessoal, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou André Isaac, estudante de medicina da UF. Estou me apresentando porque talvez tenha um outro ali que não estava nas aulas anteriores. A gente já está indo para a quarta aula aberta, né? Quarta lista. São listas muito interessantes, muitas questões boas para a gente revisar. E essa aqui em especial também tem muita questão diferente que a gente não trabalhou nas aulas anteriores. Então, se vocês não viram as listas anteriores, as aulas passadas, depois guarde um momento ali do dia para olhar a descrição do grupo, fazer as questões ali das listas 1, 2 e 3 e as aulas gravadas também, beleza? Isso é importante porque é um conteúdo gratuito, conteúdo para vocês que a gente está montando, deixando tudo organizado para vocês. Então, sem mais delongas, né, já são 10h40, quem acordou, acordou, já está quase na hora de almoço, então vamos iniciar aqui o comentário das questões. A gente vai resolver as questões e em um momento ou outro a gente traz uma revisão teórica de algum ponto importante. Então vamos lá, eu vou comentar as 5 primeiras e depois o Felipe inicia com as 5 seguintes. A primeira questão ela é de análise dimensional, né? É uma questão que envolve só você identificar a unidade de medida, então não é uma questão difícil, é uma questão para você fazer assim em 1 minuto, é coisa rápida. Então ela diz o seguinte, a lei de Hooke, né, descreve a força restauradora que existe em diversos sistemas quando comprimidos ou distendidos. Assim, se você soubesse a parte da física, a questão ainda se tornaria ainda muito mais rápida, porque você não precisava nem analisar o comando. Mas como é uma questão de matemática, ela tem que te explicar todo o passo a passo. Então, segundo essa lei, a força aplicada sobre o material, denominada força elástica, e medida em newtons, né, é diretamente proporcional à deformação x. Claro, né, quanto maior minha força elástica, quanto mais eu puxo aquele elástico, vamos dizer assim, maior minha deformação. Então tem que ser diretamente proporcional mesmo. E essa deformação em metros, né? Em outras palavras, há uma dependência linear entre as grandezas força elástica e x por meio de uma constante de proporcionalidade que a gente já conhece. A gente vem falando dessa constante desde a primeira aula. Então isso é importante. Então, beleza, é a K, denominada constante elástica. E ele quer saber a unidade de medida adequada para a constante elástica. Então vamos lá, como é que seria a resolução? Eu já montei a fórmula aqui, se você soubesse, seria bem direto, então força elástica é igual a constante vezes a deformação, né? Isso por quê? Porque se eu aumento minha força elástica, eu aumento a minha deformação, né? Isso aqui é de maneira diretamente proporcional. Então eu já organizei dessa forma. A gente já vem falando isso nas aulas anteriores. E agora eu vou colocar as medidas, né? A força elástica ela é dada em newtons. Newtons. Mas se você não souber, 1 newton equivale a 1 kg vezes massa vezes segundo ao quadrado. Pessoal, isso aqui, se a gente lembrar da física, ó, força, a segunda lei de Newton ela é massa vezes aceleração, né? E aí como é que é a massa? Quilograma, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então dá mesmo a força que sempre é em newtons, né? Então, mesmo que você não soubesse quanto era 1 newton, lembra da física também, né? Recorre para a física, que eu sei que é um pouco até mais difícil, mas vale a pena essa revisão. Então, beleza. Então, newtons aqui é quilograma vezes massa dividido por segundo ao quadrado, igual a constante, e aí né, a deformação em metros. Deformação em metros. Então, qual seria a unidade de medida da constante? Ficou fácil agora, né? Eu cancelo a unidade de metro aqui, ó, metro com metro, né? Tá multiplicando, se eu passasse para lá, ficaria dividindo, eu posso cancelar, e pronto, minha constante aqui não tem segredo. Ó. Minha constante seria isso aqui, né? A unidade de medida dela, quilograma dividido por segundo ao quadrado. Aí a gente olha para as nativas, cuidado. Isso aqui está menos, né? Menos 2, por quê? Porque seria quilograma, né? Aí vamos supor, aqui seria segundo elevado a zero, né? Porque é a mesma coisa de 1, dividido por segundo ao quadrado. Mesma base, a gente repete e subtrai os expoentes, né? Então ficaria realmente menos 2. Então isso aqui a gente pode escrever vezes menos 2. Beleza? Então já vai direto na resposta. É quilograma vezes segundo elevado a menos 2. Aqui eu demorei um pouquinho porque eu estava comentando um outro detalhe. Mas a questão é automática, não tem muito para onde correr, não. É questão de unidade de medida. O simulado SAIS, por exemplo, ano passado cobrou umas 2 vezes, né, nas últimas provas, e isso tende a cair no Enem, né? É uma questão de proporcionalidade, é um assunto que é muito frequente. Beleza, a resolução, todo mundo entendeu?
Me passe um feedback aí, está tudo ok? Pronto, perfeito. Então, só para exemplificar novamente aqui, se a questão falasse de... Ele quisesse saber a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Não, se eu soubesse a fórmula, é simples. Ó. Se eu soubesse a fórmula, ΔL, que é a variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação térmica linear e variação de temperatura. Eu quero saber a unidade de medida desse cara aqui. Então, a variação do comprimento é em metros, né? Unidade padrão. Comprimento inicial também em metros. Coeficiente é a unidade que eu quero saber. E a variação de temperatura em graus Celsius. Pronto. Cancelo metro com metro. Aqui vai como se ficasse 1, né? Então, eu passo esse cara para lá dividindo. Então, o alfa seria graus Celsius elevado a menos 1, né? Que agora ele vai com um sinal negativo. No caso, o expoente, né? Então, pronto, seria outro exemplo aqui, se eu quisesse descobrir a unidade de medida, né? Então, do coeficiente de dilatação linear seria assim. Então, por aí vai. Dá para a gente fazer isso aqui diversas vezes, porque na física a gente tem várias constantes, né? Constante de condutividade térmica, enfim. Então, aqui também seria só para exemplificar essa em relação à primeira questão. Mas acho que está tudo ok. Vou seguir aqui, passar para a segunda, que também é bem tranquila ela. Não é uma questão que foge do que a gente já vem comentando, a questão de escala. Então vamos lá. As dimensões de uma miniatura do maior caminhão do mundo na escala de 1 para 200 são em centímetros, então a gente já destaca aqui, né? Em centímetro. Então esse caminhão ele tem 20,6 metros de comprimento, 8,16 metros de altura e por aí vai. E aí eu quero saber a dimensão da miniatura nessa escala. Então, escala a gente já vem reforçando isso desde a primeira aula também. Né? Escala ela é sempre essa relação do meu mapa, da minha miniatura, para a minha realidade. Né? E aí, 1 centímetro no meu mapa equivale a 200 centímetros na minha realidade. Beleza. E eu quero saber o tamanho aqui do caminhão na miniatura. Então, 20,6 metros. E aí, cuidado, já transforma para centímetro, né? Ficaria 2.060 centímetros. Isso não é realidade. Quanto é que equivale na minha miniatura? Pronto, acabou a questão, né? Ficaria x igual a 2.060 dividido por 200. Simplifico por 2 em cima e embaixo. Ficaria 1.030 por 100. Dividir por 100 é puxar a vírgula duas vezes, né? Então ficaria 10,3 centímetros, que é na unidade que ele quer. Então não precisa fazer mais conta, não. Ó. Já achou aqui 10,3. Isso aqui seria as outras transformações das outras medidas, né? Da altura e da largura. Mas não precisa fazer mais conta. Já achou 10,3, já marca logo e vai para a próxima questão. Então perceba que até agora são questões automáticas. Questões assim de coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso é importante para a gente ganhar tempo na hora da prova. Beleza? Essa questão aqui também, questão de escala, que a gente comenta no nosso curso de matemática, né? A gente comenta, já comentou nesses alunos abertos, então é importante que vocês saibam de maneira automática. Perfeito? Tudo ok? Vou seguir. Pronto, agora está chegando em algumas questões mais interessantes. Eu vou explorar um pouco mais a terceira e a quarta questão, porque elas têm uns detalhes interessantes. A terceira questão diz o seguinte: uma empresa de moda lançou uma nova coleção de roupas em janeiro de determinado ano. O gráfico a seguir exibe as vendas mensais dessa nova coleção em milhar, né, de peças, registrado no primeiro quadrimestre, nos primeiros quatro meses desse ano. Beleza. Aí aqui está o gráfico, né? As vendas em relação aos meses, né? Então a gente percebe que está aumentando, sempre progredindo. E ele fala o quê? Segundo testes de mercado, a expectativa é de que, a partir do terceiro mês, a venda mensal, ou seja, a partir do terceiro mês aqui, a venda mensal das peças siga crescendo conforme uma PG, né? Progressão geométrica. Então, trazendo agora um assunto de progressão. Tem algumas fórmulas, tem a parte de progressão aritmética e progressão geométrica, vamos já revisar essas fórmulas, mas antes disso, vamos concluir a resolução aqui. Nessas condições, a expectativa para o número de peças serem vendidas no mês de outubro, em milhão, é de... Então, vamos lá. Como é que seria uma PG? O que a gente percebe? Nosso elemento A1, que seria maço, né, a partir dele que vai começar a PG, ele tem valor de 300. O A2, ele já, perceba que ele já deu uma explosão aqui, ele foi para 900, né? Então, qual seria a minha razão? A minha razão que a gente representa na PG por quê é 3. Como é que eu descubro?
Eu pego o elemento da frente, que é 900, divido pelo elemento anterior, que é 300, né? Então, já descubro aqui a razão, que seria 3. Beleza? Então, ele vai nessa crescente aí. Aqui também seria, no caso, 2.700, né? Multiplicado por 3. Então, tá nessa razão de PG. Beleza. Então, ok. E eu quero descobrir, ó, eu sei que em março eu considerei como meu primeiro elemento, em abril meu segundo elemento, outubro seria o meu oitavo elemento. Claro, cuidado. Aqui em março eu sei que março é o mês 3, né? E outubro é o mês 10. Mas eu considerei que março é o meu ponto de partida da progressão geométrica. Então ele vai ser o elemento 1, abril o elemento 2 e assim sucessivamente. Em outubro seria meu elemento 8, né? Perceba que é uma diferença aqui de 2, né? Então era fácil descobrir na hora. Então, ok, como é que eu uso a fórmula de PG? A fórmula de PG, ela é o seguinte, ó. Vou até escrever aqui, ó. Ela é AN vezes o elemento inicial, que é A1, vezes a minha razão, que é elevado tudo isso n-1. Então, eu quero descobrir, no caso, o n seria meu oitavo elemento, eu tenho o elemento inicial, eu tenho a razão, e eu tenho esse n, né, que são 8 elementos. Então, pronto. Acabou a questão. Ó. Eu quero descobrir o valor do A8, sabendo que eu tenho o elemento 1, a minha razão é 3, e são 8 elementos, no caso, né? Então, A1 é 300, a minha razão é 3, e aí 8 menos 1 fica 7. Aqui, pessoal, o resto é conta. Não tem muito para onde fugir, não. Faz nas continhas aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, dá o gabarito, beleza? Todo mundo resolveu assim? Pronto. Então, beleza. Não tem para onde fugir, pessoal. Essas fórmulas aqui a gente tem que decorar mesmo, de progressão aritmética e progressão geométrica. Mas vamos revisar aqui as fórmulas, né? Já que é importante, tá caindo ali uma, duas questões por ano. Então, vamos revisar aqui rapidamente. Ó. Na progressão aritmética, a gente percebe que ela é uma crescente, né? A razão é sempre um elemento da frente menos o outro. Né? Por exemplo, aqui, 2, 4, 6, a gente percebe que a razão é sempre um aumento de 2, né? Aumento de 2. Então, a razão eu pego o elemento da frente e subtraio pelo anterior. Beleza. Na PG é o contrário, é diferente. Eu pego o elemento da frente e vou dividir, né, pelo anterior. Então, a gente percebe aqui que a razão seria 2, né? Mas é uma razão, no caso, multiplicativa. E aqui a gente está somando. Então, por isso que essa aqui, ó, ela cresce até como se fosse exponencialmente, né? Beleza. Então, reforçando aqui as fórmulas. A de termo geral de PG a gente acabou de ver, né? A n é igual a 1, Q elevado a n menos 1. Isso aqui é uma das mais importantes. Na PA, progressão aritmética, o AN é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, é uma fórmula que a gente usa muito também na progressão aritmética. E outras fórmulas que a gente usa muito nesses dois assuntos. A soma, né? Soma desses elementos. Na PA, é o elemento inicial mais o AN vezes o número de elementos dividido por 2. E na PG, quando é finita, é A1, Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Ou seja, são fórmulas que na teoria é bem complicado, mas tem que praticar essas questões, pessoal. Tem que fazer muita questão mesmo que depois você acaba decorando mesmo. E não tem outro jeito, tem para onde correr não, tem que decorar. Em alguns momentos tem certos assuntos que a gente tem que decorar mesmo. Então, qualquer coisa já tire um print aí, porque é importante revisar essas fórmulas. Cai ali uma outra questão todo ano. E como é só o uso de fórmula, não tem muito para onde correr. Ou você sabe ou não sabe. Beleza? Então vamos seguir. Acredito que deu para revisar um pouco a ideia da progressão geométrica. Tudo ok, né? Posso comentar a questão 4. Posso seguir? E aí? Beleza. A questão 4, ela, pelo menos ao meu ver, da parte que eu fiquei, das 5 iniciais, ela é mais interessante. Porque dá para resolver de alguns modos, e eu gosto quando a questão tem isso, né? Quando você consegue resolver de diferentes modos, porque você escolhe aquele que é melhor para você na hora da prova. Então vamos lá, questão 4. A produção de ovos de galinha é diretamente proporcional a 3 fatores. Então, mais uma questão de proporcionalidade, razão e proporção, matemática básica.
Então, é diretamente proporcional à qualidade da ração oferecida às aves, à temperatura e à iluminação às quais elas são expostas. Ou seja, se eu der uma ração de qualidade, a produção dos ovos de galinha vai aumentar, diretamente proporcional. Se eu aumentar a temperatura, a produção de ovos vai aumentar. Se eu aumentar a iluminação, a produção de ovos vai aumentar. Tudo diretamente proporcional. Então, beleza. Em certa granja, cada galinha põe 20 ovos a cada N dias. Beleza. Consumindo uma ração de determinada qualidade, que eu não sei quanto é, e sendo exposta a um ambiente com certas temperaturas, iluminação que eu também não sei quanto é. Né? A fim de aumentar a sua produção de ovos, um produtor decidiu substituir a ração por uma qualidade de 1,5 vezes a da atual, diminuir a temperatura em 1/5 e aumentar a luminosidade em 150%. Ou seja, tem várias informações aqui e às vezes o cara já fica perdido total porque ele não tem um comparativo com o anterior, né? Como é que seria a resolução? Seria basicamente o seguinte: primeiro que a gente tem que identificar que é a questão de regra de 3 composta, né? A gente tem vários elementos aqui e vai envolver a proporcionalidade. Se eu aumento um, o que vai acontecer com a produção e tudo mais. Então, a pergunta diz o seguinte: em relação ao objetivo do produtor, as estratégias traçadas são eficientes, pois espera-se que o número de ovos produzidos por cada galinha em N dias, ou seja, manteve o número de dias, né, passa a ser de... Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui para a gente fazer a resolução juntos, né, no passo a passo aqui. Como é que seria a resolução? Vamos lá. Ó, percebo que vou organizar da forma como é a regra de 3 composta. Eu vou distribuir aqui a qualidade, a temperatura, a iluminação e a produção de ovos. Vamos lá. No início, a galinha estava produzindo 20 ovos, beleza. E aí eu não sei quanto é a minha qualidade inicial, não sei quanto é a minha temperatura inicial, a minha luminosidade inicial. Antes, como é que eu fazia? Eu colocava variáveis aqui, né? Eu chamava de A, B e C e via, olhava ali o que estava acontecendo. Mas, para facilitar aqui, eu vou colocar números, valores quaisquer. Eu vou dar um valor aqui para a qualidade. Por exemplo, eu vou dizer que minha qualidade é 100. Inicialmente é 100. Por quê? Porque ele falou que vai substituir a ração por uma de qualidade 1,6 vezes a da atual. Então, se é 1,5 vezes, o que vai acontecer com a minha qualidade? Ela vai para 150, né? Então, perceba que eu mesmo coloquei os valores. A qualidade inicial era 100, aumentou 1,5, vai para 150. Aqui não tem problema eu colocar valores, porque eu vou fazer uma razão, né? Se eu colocasse x e depois 1,5x, não vai interferir. Na hora que eu fizer a minha razão, isso aqui vai cancelar. Então, a razão e proporção vai ser a mesma. Beleza. A temperatura, ele falou que vai diminuir em 1/5. Né? Então, como é que eu fiz? Eu falei, rapaz, a temperatura inicial eu vou chamar de 1. Se diminuir em 1/5, ela vai passar para 4/5. Né? Se diminuir em 1/5, ela vai passar para 4/5. Perceba essa nomenclatura aqui, ó. Eu vou diminuir em 1/5. É diferente se eu falasse, eu vou diminuir essa temperatura para 1/5, né? Então, seria, se fosse para 1/5, seria, a nova temperatura seria 1/5. Beleza? Então, essa parte de interpretação é importante. E depois ele falou que vai aumentar a luminosidade em 150%. Né? O que vai acontecer? Vou chamar minha luminosidade inicial de 100, e se eu vou aumentar em 150%, lembre que aumentar em 150%, a gente vai multiplicar agora, cuidado, né? Inicial era 100, vou aumentar em 150, então vai passar para 250. Beleza? Então percebam, vai passar para 250. E aí, qual é a minha nova produção? Então, eu quero que vocês entendam esse modo de resolução aqui. Ó. Eu estou propondo valores. Estou propondo valores que não vai mudar em nada. Eu poderia estar colocando variáveis aqui, chamando de x, y, e vendo se vai aumentar ou diminuir. Vocês entenderam essa montagem aqui da questão? Me digam aí, para ver se está tudo ok. Vocês estavam fazendo desse modo aqui ou colocaram variáveis, tipo x, y? Como é que vocês fizeram? Ou nem conseguiram fazer? E aí? Pronto. Desse jeito aqui é interessante porque você vai entendendo. Realmente, antes eu fazia com variáveis, mas quando eu explicava para os alunos, eles ficavam um pouco confusos, porque ninguém entende quando é o número x, não faz sentido. Ah, número x, número y.
Então, coloca o valor aqui, vou supor que a qualidade é 100, se ela aumentou em 1,5 vezes, ela vai passar para 150. Se a luminosidade inicial era 100 e aumentou em 150%, eu multiplico por 2,5, né? Então vai passar para 250. E se a temperatura, vou considerar que é 1 e ela diminuiu em 1/5, ela vai passar para 4/5, né? Então é importante que a gente saiba resolver dessa forma, supondo valores. Pronto, acabou a questão. Por quê? Porque agora é só resolver como se fosse regra de 3 compostas, né? Eu vou isolar o termo com a variável 20 sobre x, né? Vou igualar aqui e vou analisar se está de maneira proporcional. Se eu aumentar a qualidade, eu vou aumentar a produção. Se eu aumentar a qualidade, eu vou aumentar a produção. Então, é diretamente proporcional. Eu só mantenho aqui, né? 100 sobre 150. Beleza. Se eu diminuo a temperatura, eu vou diminuir a produção. Então, também é de maneira diretamente proporcional. Se eu diminuo, eu vou diminuir a outra também. Então, se eu colocar 1 sobre 4 sobre 5, no caso vai inverter, né? Vai ficar 5 sobre 4. Então, já eu coloco aqui 5 sobre 4. Mas é diretamente proporcional. Eu só mantive aqui 1 sobre 4 sobre 5. E, por fim, multiplicando aqui a luminosidade. Se eu aumento a luminosidade, eu aumento a produção. Então, também é diretamente proporcional. Vou só manter. Se fosse alguma inversamente proporcional, eu teria que inverter, beleza? Eu teria que colocar aqui ao contrário. Mas tudo aqui é diretamente proporcional. Então, ok, aqui o resto é conta, pessoal. O resto é conta, não vai ter muito segredo, não. Poderia cancelar 0 com esse 0 aqui. Aqui eu poderia cancelar 5 com 150, ficaria 30, né? Aqui, 4 vezes 25 é 100. Eu posso cancelar com esse outro 100 aqui. E no caso, esse 0 eu posso cancelar com esse outro 0. Então, ficaria 20 sobre x igual a 1 sobre 3. Então, x é igual a 60. Então, acabou a questão aqui, na regra de 3 composta. Não sei se vocês entenderam essa simplificação aqui não, mas, de qualquer forma, na hora, faria aqui as contas brutas, mas eu prefiro simplificando. Né? Mais rápido, economizo conta. Tem outro modo para resolver. Tem outro modo. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que seria o modo 2? Vocês entenderam essa parte aqui da organização de regra 3 composta? É o padrão de resolver, né, pessoal? A gente isola com uma variável aqui, iguala, e vai multiplicando os termos, analisando se é diretamente ou inversamente. Mas tem outro modo aqui para resolver, talvez um ou outro ali ache mais interessante. Deixa eu só copiar aqui o termo, para não ficar repetindo aqui, peraí. Vamos lá. Como é que seria esse outro modo? Se você não quisesse fazer toda aquela análise ali. Você teria que organizar, claro, né, qualidade, temperatura, luminosidade, produção. E aí, para resolver dessa forma, você sempre tem que colocar o que vai ser produzido no final aqui. Se não fizer isso, não vai dar certo. Então, tem que colocar o que vai ser produzido no final. Como é que seria a resolução aqui da parte das contas? Você multiplicaria esse termo vezes esse termo vezes esse, e aqui pelo de baixo. Então, ficaria 100 vezes 1 vezes 100 vezes x, e eu igualo. Eu multiplico esse termo vezes esse vezes esse, e subo, né? Vou multiplicar pelo de cima. 150 vezes 4 sobre 5, vezes 250, vezes 20. O valor de x você tem que achar, né? Tem que achar aqui 60 também. Isso aqui é um modo de resolver que eu chamo assim, rapaz, aqui é meio às cegas, porque você não está sabendo realmente o que está acontecendo. Eu prefiro resolver dessa forma aqui, porque você vai analisando se está diretamente proporcional, inversamente. Aqui, se você não colocar o que vai ser produzido na última coluna, já dá errado, né? Então, eu chamo atenção para isso, porque senão depois, eu resolvi daquele jeito que o André falou e errei. Vou denunciar ele, vou processar ele, aguarde o processo, aí eu vou ver a resolução do cara, o cara não colocou a produção aqui, né? Aí já era, né? Aí eu não tenho culpa, né? Aí eu que vou processar pelos danos morais que me causaram, beleza? Mas isso aqui é um outro modo de resolver, pessoal. Você pode fazer essas multiplicações aqui dessa forma, contanto que você coloque o modo de produção aqui, ó, né, na última coluna. Mas eu espero que vocês tenham entendido os dois modos e aquele que você achar melhor, você use lá na hora, beleza? Regra de 3 composta é um assunto muito importante. Ok aqui?
Posso seguir para a última questão e passar a vez para o Felipe comentar as outras 5? Beleza, então vou seguir aqui. Bora lá. Finalizando já. Agora, a quinta questão. Deixa eu só apagar aqui para a gente resolver junto. A quinta questão também é de um assunto que a gente já vem batendo na tecla aqui, né? Desde o primeiro aulão. É uma questão de mediana, né? Não tem muito para onde fugir. A questão fala o seguinte: a partir dos resultados do primeiro levantamento, foi estabelecida uma meta de leitura mínima, correspondente à mediana dos dados obtidos nele. Assim, a meta mínima estabelecida foi em número de livros de. Então, como é que a gente resolveria? A gente tem que pegar, ver se já está em ordem, né? Então, número de livros, 1, 2, 3, e aqui é a quantidade, né? Quantidade. Então, eu vou distribuir aqui, vou colocar 1, até, aí depois 2, 2, aí é loucura, né? Aí é loucura colocando as quantidades aqui, a gente já sabe como é que seria o método mais rápido para resolver esse tipo de questão de mediano. A gente tem que ver a quantidade de elementos, né? No caso aqui, se você somar, seriam 130 elementos. E se eu quero o termo central, a mediana, no caso é número par, né? Então eu tenho que pegar o 65 mais o 66 dividido por 2, né? Porque quando é número par de elementos, eu tenho que pegar os dois ali centrais e fazer a média aritmética, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar 24 mais 41 já dá 65. Então, é como se fosse o seguinte: é como se fosse 1, repetindo várias vezes, depois 2, 2, 2, repetindo várias vezes, e aí esse último 2 aqui, ele é o meu 65, né? No caso do elemento. E o próximo, 66, seria o seguinte, né? Seria o terceiro. Aí pronto, eu faço a média aritmética aqui, de 2 mais 3, dividido por 2, né? Não tem muito para onde correr, não. Eu faria a mediana aqui desses dois elementos centrais. Então, é importante saber identificar, assim, eu acho que no primeiro size agora desse ano, caiu uma questão muito parecida com isso aqui, né? Para você ter que somar a quantidade de elementos, identificar ali quais são os dois termos centrais, no caso, o 65 é o último elemento aqui, que é o 2, e o seguinte, né, é o 3. Beleza? Então, o SAI já cobrou nesse ano já esse modo de resolver. Ok, todo mundo entendeu como é que seria a resolução? Acho que mediana já é bem batido, todo mundo já está afiado nisso aqui. É um assunto tranquilo. Pronto, né? Então, agora é com o Felipe, ele vai resolver as 5 seguintes questões também que são muito interessantes. Então, tem questão aí de função trigonométrica, que é algo novo nas aulas, questão de análise de função afim, então é importante que vocês acompanhem também. Beleza? Vou ficar por aqui assistindo agora o Dr. Felipe aí. Vamos lá, pessoal. Aí só interrompe aí para eu poder entrar aqui. Vou tirar o compartilhamento. Avisa aí se deu certo, André. Tá compartilhando, agora é só colocar o PDF. Fechou. Pô, bora lá, pessoal. Depois de processar o André aí, vem a segunda parte da aula. Seguinte, a primeira questão aqui que a gente vai começar, nessa segunda parte da lista, é para ser um pouco mais tranquilo. É volume de forma geométrica. Nessa questão aqui, ele falou que tem uma piscina que tem duas áreas. Pronto, tranquilo. Ela tem uma parte que é destinada para os adultos, que é mais funda, e uma parte destinada para crianças. Aí, cara, ele só quer saber qual a quantidade de água necessária para encher a piscina em litro. Ó, Samuel já sabe. Leu a questão, o que é que tem que marcar? O comando da questão. Não pode responder a questão lá no Enem sem marcar que a questão queria em litro, porque senão tu ia ficar perdido. Nas alternativas, o cara até foi gente boa, não botou nenhuma pegadinha. Mas ele pode botar. E aí, como é que eu faço para calcular o volume da piscina? Qual é a fórmula aí que vocês usariam? Primeiro tem que entender qual é que é o sólido, né? E aí, como é que eu calculo aqui o volume disso aqui? A piscina é mais ou menos assim, né? Vai lá, Samuel. O comprimento, multiplica os três, né? Exato. Boa, João Vitor. Então, vamos buscar tudo. A piscina do adulto, 5 metros vezes 2, e a profundidade, ele deu aqui, ó, 1,5. Cuidado para não trocar. Pronto.
Aqui dá 10, dá 150. Pronto. E a da criança? 1,5 vezes 2. E qual a profundidade? 0,9. 1,5 vezes 2 dá 3. Vezes 0,9, 2,7. Se eu somar um com o outro aqui, dá 17,7. Ah, Felipe, não tem. Pô, o cara que já está um pouco mais experiente nem ia fazer o resto da conta. Já ia marcar aqui, letra D, 17,700. Mas por que que deu 17,7 e eu estou marcando 17,700? Porque isso daqui, cara, tu não está multiplicando metro 3 vezes? Então essa unidade aqui é metro cúbico. E aí vamos lá, revisão. Como é que eu faço para transformar a unidade de medida, de distância, para volume? Quanto é que vale 1 metro quadrado? 1 metro cúbico? Vai aí no chat. João Vitor, todo mundo aí. Boa, João Vitor. Boa, Samuel. 1.000. Ah, ficou fácil, né? Então eu ia pegar 17.700 e multiplicar por 17,7 multiplicar por 1.000. Vai dar 17.700. Bora revisar aqui. E se fosse 1 cm3? Isso aqui é igual a quanto? Alguém lembra? O ml. Aí, João Vitor tá afiado. E 1 decímetro cúbico? Lá, João Vitor, tirar o 10. Boa. Aí, afiado. Então pronto, pessoal. Aqui questão rápida também para resolver. A gente demora um pouco mais, que a gente revisa a questão de calcular o volume, questão de revisar as unidades, transformações e tudo mais. E se fosse uma piscina muito louca, na formato de pirâmide, como é que calcularia? É só calcular a área da base vezes a altura ou tem alguma coisa a mais? E aí, João Vitor, sabe? Divide por 3, né, pessoal? Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E se fosse um cone? Mesma coisa. Tranquilo? Então, revisãozinha rápida aí de cálculo dos volumes geométricos e da transformação de unidade de medida de distância para volume. Aí, pessoal, essa sétima questão aqui, pode passar, né? Dá o ok. Vamos lá, Samuel. Nessa sétima questão aqui, cara, a gente bate muito lá nas nossas aulas lá do curso e nas nossas outras aulas também. Acho que a primeira questão aqui que a gente bota de gráfico, que a questão pede qual é que dá a fórmula do gráfico. A primeira coisa que tu observa aqui é que esse gráfico ele tem duas equações. Tem essa primeira parte aqui da etapa 1 e a segunda parte da etapa 2. Então ele tem duas fórmulas para montar esse gráfico. O que é que a gente fala muito, eu e o André? A gente fala que nesse tipo de questão, o jeito mais rápido de tu resolver não é, eu quero calcular o coeficiente de inclinação lá da reta. Não, esquece isso. O jeito mais rápido que tem para resolver isso aqui é testando. Então tu vai testar os valores. Por exemplo, na etapa um dos valores que faz parte da etapa 1 é o 1, correto? Então o que é que vai fazer? Pô, a letra A está falando que a forma da etapa 1 é 50n. Se tu pegar 50 vezes 1, vai dar quanto? 50. E quanto é que tá marcando lá no gráfico, ó, lá em cima? 100. E aí, tá certo? Não, tá errado. Pô, daqui tu já tira que a letra A e a letra B, que estão dizendo que é essa forma, já estão erradas. Fechou. Então bora lá. Bora ver a etapa 2. Aqui na etapa 1, tu já vê que tá certo. 100 vezes 1, 100 vezes 1 dá 100. Tranquilo. Então vai ser uma dessas três letras. Agora vamos testar a segunda parte da etapa 2. A etapa 2 aqui está falando que é 100 menos 10n, 100 menos 11n e 110 menos 10n. Vamos testar de novo. A gente pode testar um, porque o também faz parte da etapa 2, mas pode testar outro, qualquer outro valor. Por exemplo, o 3 aqui. O 3 está dando o quê? 80. Então, se eu substituir o n por 3, tem que dar quanto na função? 80. Bora substituir aqui. 100 menos 10 vezes 3 dá 30. Quanto é que dá isso aqui? 70. Pode ser? Não, errou. 100 menos 33 dá 80? Também não dá. 110 menos 30 dá 80. Fechou. É essa daqui. Qual a conta que tu precisou fazer no seu substituir? Nada. E tu aceitou a questão em 30 segundos. Entendeu o jeito de responder essa questão? É mais rápido? Faz sentido para vocês? Show. E é isso.
Cara, tu não precisa calcular coeficiente de nada aqui, o jeito tradicional, como é que tu faria? Essa reta aqui, ó, ela parte do zero, então a função afim seria ax mais b. Se ela parte do zero, o b é zero. Beleza. Aí tu vai calcular o a. Como é que calcula o a? Tu ia pegar a tangente desse cara aqui, desse ângulo aqui. Ia pegar 100 e dividir por 1, que é o quanto que tá aí. Tá meio poluído aqui a imagem. Tu ia pegar o 100, esse comprimento aqui, e dividir por 1, para achar essa tangente. Beleza, pô, mas não precisa fazer esses cálculos todos aqui não. Mesma coisa aqui, tu ia pegar a tangente desse ângulo aqui. Não precisa disso. Aqui a gente estava mostrando para vocês como é que faz a questão e acerta de um jeito rápido. Beleza? Pode passar então? Então toda questão que for de gráfico para tu dar a fórmula, faz substituindo, pô. Ah, substituir aqui e não eliminei todas as letras ainda. Escolhe outro ponto. Escolhe outro ponto até eliminar todas as letras. Porque não tem como dar igual em todos os pontos. Pode passar? Não, ok. Show. Vamos lá. Agora, essa questão aqui é um pouco mais capciosa. E cai, viu? A gente não tinha colocado ainda nos outros aulões, a gente botou agora. Função trigonométrica. Então, aqui, a questão que é da gente, ela dá a fórmula, representa, não sei, acho que é o volume de alguma coisa, nem vi aqui. Velocidade dos ventos. E quer que a gente marque a alternativa que representa o gráfico dessa fórmula. Pronto. Revisão aqui. Fazer aqui. Primeiro, tem que entender a revisão de que é seno e cosseno. O seno de um ângulo é quando eu boto no círculo trigonométrico, e essa distância aqui, ó, marca o seno. O cosseno é no eixo horizontal. Beleza. Aí se eu te perguntar, esse aqui é zero, esse aqui é 90 graus, né? Esse aqui é 180 graus, 270 e retorna no 360, por isso que é um ciclo. O π é a mesma coisa de 180, aqui é π sobre 2, aqui é π sobre 2, aqui é 2π, aqui é 3π sobre 2. Beleza. O que é que a gente tem que saber? Cara, o maior valor que o cosseno tem é 1, e o menor valor que o cosseno tem é menos 1. Qual o maior valor que o seno tem? 1 também. E o menor valor? Menos 1. Pô, daqui tu já tira o seguinte. Vamos lá. Ele está falando que a velocidade vai ser 8 menos 5 vezes alguma coisa. Isso aqui é esse alguma coisa, não é o cosseno? Qual é o maior valor que esse cara pode ter? Mais 1, né? Quanto é que é 5 vezes mais 1? Então vai ficar 8 menos 5, então dá 3. Beleza, isso é um dos extremos. Como é que a gente resolve questão de gráfico? Então a gente faz desse jeito. Só que ele pode ter outro valor, né? 8 menos 5 vezes. E qual é o outro extremo que o cosseno pode ter? Menos 1. Menos com menos vai dar mais, né? 13. Pronto, o que aí tu sabe? Cara, a velocidade dos ventos vai ser no mínimo 3 e no máximo 13. Daí tu já elimina, pô, na brincadeira aqui tu deve eliminar umas 3 alternativas. Vamos aqui, dar um zoom aqui. Ó, nesse gráfico aqui, qual o valor mínimo que ele está dando? Mais ou menos 3, né? E o valor máximo, 13. Tá de acordo? Tá de acordo. Vamos embora descer. O valor mínimo desse gráfico aqui, 0, serve? Não. O valor máximo, 16, serve? Não. Pô, tá fora, esqueci. Valor mínimo aqui, 3, máximo, 13, serve. Vamos deixar quieto. Aqui ele ficou maluco, né? 8 e 10, esquece. 8 e 18, esquece. Daqui de uma questão maluca, que tem uma fórmula que tu não sabe nem pra onde vai, tu ficou com 50% de chance de acertar no chute. No chute. Só sabendo disso que a gente passou pra vocês. Ah, Felipe, e agora? Como é que eu sei o resto? Aí agora vocês vão sair dessa aula sabendo isso daqui. Vou fazer com a letra mais bonitinha aqui. Uma coisa que a gente precisa saber na função trigonométrica é o que a gente chama de período. O período é daqui quanto tempo a função vai voltar a ser o que ela era antes. Então vamos lá. O período, como é que a gente calcula o período? Período P é igual a 2π sobre C. E o que é o C? É o termo que acompanha a incógnita. A incógnita aqui não é T? Deixa eu apagar aqui.
A incógnita aqui não é o t? Qual o termo que está acompanhando o t? Π sobre 8. Então, para eu achar o período dessa função, 2π sobre π sobre 8. E aí vocês já aprenderam a dividir fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela, cancela, igual a 16. Então, toda vez que passar 16 unidades, a função vai repetir. Qual é o período dessa daqui, ó? Vamos lá. Começou aqui, né? Onde é que ele vai bater de novo nesse ponto? No 8. Onde é que ele vai bater de novo? Aqui, aqui. Então, qual é o período dessa função? 8. Tá vendo que ó, a cada 8 unidades ela se repete? Serve pra gente? Não, não serve. Ignora. Ficou qual letra? C. Bora conferir. Qual o período dela? Começa aqui, se repete onde? 16. Período é 16. Serve pra gente. Então, a gente marcar a letra C. Ah, Felipe, não vou lembrar disso aí não, cara. Não vou lembrar como é que calcula o período. Simples. Não é questão de gráfico para marcar o gráfico ou a função que dita o gráfico. Substitui. Não foi isso que eu ensinei? Pronto, vamos substituir, sei lá, por um valor claro que vai ajudar a gente. Vamos dizer que o t é 8. Como é que ficaria? Ficaria 8 menos 5 vezes no período. Volto. Assim, ó. Período igual a 2π sobre c. E o que é o c? É o termo que acompanha a incógnita. Certo? Cosseno de. Então, esse cara aqui, ó, é o c. Beleza? Então vamos lá, terminar lá. Então, mais uma vez. Ah, eu não sei fazer o período. Substitui, pô. Escolhe um termo aí que vai te ajudar. Tu vê aqui que o 8 tá dando quanto? 3, né? Nessa função, ó. O 8 tá dando 3. E na função lá que a gente ficou na dúvida? O 8, quando era 8, tava dando 13. Pô, então se eu substituir, já vou saber qual alternativa que tá certa. Então, vezes cosseno de. Quanto é que ficaria aqui? Π vezes 8 dividido por 8. Ficaria cosseno de π, né? E cosseno de π, quanto é que é? Lembra do gráfico lá que eu mostrei? Π é 180. Qual é o cosseno de 180? Menos 1. Ah, ladrão. Aí não vai. 8 menos 5 vezes menos 1. Aí ficaria 8 mais 5, que daria 13. E quanto é que tá dando a letra A? Pô, tá dando 3. Quando o t é 8, a função tá dando 3. Aí não serve. Agora vamos ver lá se ele bate o 13. Quando é 8, bate 13. Pronto, acertou. Beleza? Então, função trigonométrica faz desse jeito. Qual o passo a passo? Olha e define o máximo e o mínimo. O máximo é 3, o mínimo é 3. Daí tu já vai eliminar de cara pelo menos duas alternativas. Ah, não consegui. Aí tu pode fazer ou pelo período, calculando o período, se lembrar da fórmula, ou então substituindo os valores. De boa? Deu ok aí no chat. Tranquilo. Vamos lá, Samuel. Entendeu, Isabela? Pode ir, passar. Boa, Laís. Pronto. E aí, perguntação. Bora lá, Lorena. Cara, essa daqui não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas ela parece muito com a que eu comentei no aulão retrasado, que é de quando tá junto, a gente tem que considerar como se fosse uma pessoa só, né? Aqui o que é que ele tá falando? Vai ter uma estante. Nessa estante, vai ser assim, ó. Nessa estante eu vou ter espaço para três coisas. Vai ter espaço para os livros de física, para os de biologia e para os de química. Beleza. O que é que ele está falando? Ele está falando que ele quer saber quantas formas eu tenho de organizar esses livros, sabendo que eu posso misturar. Pode vir primeiro os de física, depois os de química, depois de biologia, mas pode vir também química, física, biologia e por aí vai. Como é que eu faço esse tipo de questão? Ele não quer que os livros de química, física e biologia fiquem juntos entre si? Então a primeira coisa que tu vai fazer é o quê? Pô, eu tenho quantos livros, vamos dizer que é biologia. Tenho quantos livros de biologia? 16, né? E aí, o que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar permutação, combinação ou arranjo. Digam aí, lembra?
Estão na dúvida? Vamos lá. Quando é que a gente usa arranjo? Pronto. O João Vitor tá certo. Por quê? Arranjo é quando a ordem importa, né? E combinação, revisando, a gente já viu isso em outro aulão. Quando a ordem não importa. Só que tem um tipo especial de arranjo, exato, que é a chamada permutação, que é quando a ordem importa e a quantidade de casinhas que eu tenho, lembra que a gente sempre bota as casinhas aqui, é igual à quantidade de elementos que eu vou distribuir. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a permutação, que está certo falar que é arranjo. Boa, Laios, exatamente isso. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a permutação ou arranjo, vai dar o mesmo. Se tu usar a forma do arranjo, vai dar a mesma coisa. Então, quantas formas eu tenho de organizar os livros de biologia sozinho aqui? 16 fatorial. Essa não é a forma? Quantas formas eu tenho de organizar aqui os livros de física? Eu tenho quantos livros de física? 18. Então, 18 fatorial. E os livros de química? Nossa senhora, que é feio. 21 fatorial. Acabou a questão? Acabou, né? Aí tu vai lá e marca. Letra A. Aí não, né, cara? Lembra do que a gente falou. Toda vez que tu considerar junto os elementos, tu tem que permutar dentro de cada um, mas não esquecer de perguntar o todo. Beleza? Então aí agora tu vai perguntar quantas coisas. Então isso aqui não é um elemento só? Isso aqui não é um elemento só? Isso aqui não é um elemento só? Então tu vai perguntar três elementos, né? Então vai ficar 3 fatorial vezes 16 vezes 18 vezes 21. Então, esse 3 aqui é para eu perguntar a ordem, pô, quem vai aparecer? Vai ser os livros de biologia que vão aparecer primeiro? Ou vai ser os de física? Ou vai ser os de química? Isso aqui eu estou perguntando a ordem dos grupos grandes. E 16, 18 e 21, estou perguntando as ordens dos livros dentro dos grupos. Deu para entender isso? Deem o ok aí, pessoal. Aí eu vou marcar o quê? Letra C. Cuidado, pegadinha aqui para quem não estava esperto e esqueceu de permutar os grupos grandes. E é isso. Pronto. E aí agora a gente vai para a última questão. Essa é a última questão aqui. Mandei uma questão muito parecida no meio da semana e o pessoal acertou de boa, que é de proporcionalidade, né? Teve no primeiro aulão, teve agora nesse. E aqui é para vocês meio que perceberem que as questões vão se repetir, as questões que a gente seleciona nos aulões, na nossa lista lá do curso, não são aleatórias, elas vão se repetir e se tu dominar esses modelos, tu vai chegar a 35, 40 ou mais pontos no Enem. E isso, tranquilo, é dominar os modelos que mais caem. Esse aqui é um dos modelos que mais cai, pô. O que é que ele tá falando? Vamos lá. Que eles dois têm dois sócios, eles começaram com o valor de 1 milhão, sendo que o primeiro entrou com 650 mil reais e o segundo com 350 mil reais. E aí a empresa deu um lucro de 300 mil, só que nem todos esses 300 mil, cuidado, ele vai ser dividido entre os dois sócios. Por quê? 100 mil ele guardou para reinvestir. Então, o que vai ser distribuído entre os sócios é quanto? 200 mil, né? 200 mil. E aí vai ser proporcional, né? E aí, quando é proporcional, como é que eu faço? Ih, saiu 2. Quando é proporcional, como é que eu faço? O sócio A, por exemplo, ele vai receber K vezes o valor que ele investiu. Vou botar 650 aqui para não botar esse tanto de zero. Não é multiplicando porque é diretamente proporcional? Se fosse inversamente, botaria K sobre 650. Beleza? Só relembrando, isso aqui vocês já sabem. E aqui K vezes 350 mil. Isso aqui representa o quanto que ele vai receber do lucro, quanto que esse cara vai receber do lucro. E no final das contas, qual é o lucro total que eles vão receber? Esse, vou botar o contrário aqui. 650k mais 350k igual a 200 mil, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai dar 1000k igual a 200 mil. Vou cancelar. Então 10k igual a 2, k igual a 0,2. Pronto. E agora, como é que eu sei para saber quanto que cada um vai receber? Substituo, né? Esse cara aqui, o sócio A, vai receber 0,2 vezes 650 mil reais. E esse cara aqui vai receber
0,2 vezes 350 mil reais. Beleza, pessoal? Aí eu sei quanto cada um recebeu. Esse que vai receber 130 mil, foi apertado o espaço, esse aqui vai receber 70 mil. E ele quer saber o quanto que o sócio B recebeu. E aí ele vai lá e marca 70 mil. Tranquilo? De boa essa questão, né? É pra ser de boa. A gente já viu ela em outra aula. Pronto. E aí a gente finaliza a lista. Fácil, médio, difícil, como é? Essas questões aí do final aí ficaram um pouco mais complicadas, né? Trigonometria, a do gráfico, permutação. Não, tinha travado aqui para mim. Voltou, né? Voltou, né? 100%. Pronto. Então, o Léo falou que a 8 agora tá fácil. Pois é, É. e a 8 assim, a questão é que o pessoal trava muito nela. Cara, máximo e mínimo, tu já tira muitas alternativas. Depois, e se fosse inversamente? Vamos lá. Vamos lá. E aí depois, só terminando, aí depois ou tu faz o período ou tu substitui, cara, o que tu achar mais rápido. Se fosse inversamente, aqui, não sei se vai dar uma conta bonitinha, né? Se fosse inversamente, peraí, deixa eu apagar logo tudo aqui. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para ver se melhora. Vou fazer lá embaixo. Se fosse inversamente. Então, o sócio A, ele investiu, vamos dizer que é 650 reais, tá? Para não ficar um negócio muito grande. E o B, 350. Eita. 350 reais. E ele vai distribuir o lucro de 200. Como é que tu vai fazer? O valor que o sócio A vai receber não vai ser agora K vezes 650. Vai ser K sobre 650. E o que o valor que o cara B vai receber? Vai ser K sobre 350. E aí, como é que eu faço? Eu não sei que o valor que o cara A vai receber, 650. Aí eu vou somar com o do valor B. Já já vejo teu chat, Léo. Isso aqui tem que dar quanto? 200. Aí como é que tu responderia? Tu ia ter que fazer um MMC desses dois caras, que eu não faço a mínima ideia de quanto é que dá, tem que fazer com calma. E aí tu acharia o valor de K. Depois que achou o valor de K, vem aqui e substitui. Por que que eu não vou terminar a questão? Porque esses valores aqui não ajudam, entendeu? Mas se fosse um valor pequeno, tipo, vamos lá, 2 mais K sobre 3. E vamos dizer que cada um vai receber, o lucro total de distribuir vai ser, sei lá, 600. Então, como é que eu faço? Faço um IMC, aqui vai dar 3K mais 2K igual a 600. 5K, passa multiplicando esse cara para lá, 3.600. Aqui o K vai dar 720. E aí, como é que eu faço? Substituo lá. Substituo aqui, ó. Beleza? Então, o valor que o sócio B vai receber vai ser 720 dividido por 350 e por aí vai. Só um exemplo. Beleza, Laila? Tem uma questão de inversamente proporcional, eu acho, no nosso primeiro aulão. Mas se quiser, depois eu mando lá no grupo uma questão de inversamente. Aí deixa eu ver o que é que o Léo falou aí. Tu viu aí, André? Não. É... Ah, ele tá falando de ter questão que é inversamente e diretamente proporcional junto, né? Foi na aula passada. A gente resolveu que era uma questão interessante de jogador, que o dinheiro que ele ia ganhar é diretamente proporcional ao número de gols e inversamente proporcional ao número de faltas, né? Então, Exato. vejam Aí, depois as Laila, aulas anteriores. isso, aí tem gravado lá. Aí, por exemplo, se fosse assim, vamos dizer que o André fez 6 gols e fez 8 faltas. Aí qual o valor que o André receberia? Seria K, se é diretamente proporcional ao gol, seria K vezes, porque diretamente, Laila, tu multiplica. E dividido por 8, porque isso aqui é inversamente, entendeu? Então, o valor que o André receberia seria isso. Aí que eu receberia, eu fiz 3 gols e fiz 4 faltas. Aí o valor que eu receberia seria quanto? K vezes 3, que é diretamente, dividido por 4.
beleza? Aí vamos dizer que a gente vai receber um lucro de R$ 100. Ele vai distribuir R$ 100, proporcionalmente entre os dois. Aí tu pegaria 6K sobre 8 mais 3K sobre 4, isso aqui é igual a 100. Aí tu faz o que eu te disse. Faz o MMC bonitinho, soma, acha o valor de K e depois substitui aqui e aqui. Beleza? Tá certo, a gente tá aqui é pra tirar as dúvidas mesmo. De boa, pessoal? Pronto. E aí aqui, ó, só para comentar, tem questões rápidas, como seria num simulado. Aqui não deixa de ser um mini simulado, né? E é o que a gente faz muito no nosso curso. Aqui são 10 questões, no nosso curso a gente tem 12 listas ou mais, cada um com 15 questões. Pô, então são vários mini simulados, a gente organiza por tema, porque aí tu já fica sabendo aquelas questões, os modelos de cada tema, e depois a gente faz os simulados que a gente chama de mix. Mas esse tipo aqui que a gente está trazendo para os alunos é exatamente o que a gente faz lá no curso. Só que no curso a gente faz um pouco mais organizado, né? E com a intenção, você saber que tu faria uma questão dessa aqui em 30 segundos, e depois tu gastaria um pouco mais de tempo para analisar o gráfico dessa aqui da 8. Porque vocês têm que fazer o simulado e os mini simulados organizando o tempo também. Tem que saber racionalizar isso, saber o que é que vai pular, o que é que tu não vai pular. Na nossa resolução comentada lá de matemática do SAIS, eu mesmo pulei uma questão. A gente tava gravando lá, tá no grupo para vocês verem o link. E eu pulei 2 ou 3 questões nas 15 primeiras questões. Tudo bem, tipo, você tem que saber fazer isso. O que é que vai pular, o que é que vai fazer rápido e onde é que vai manejar teu tempo. E, enfim, questão aqui um pouco mais complicada também, ia gastar um pouco mais de tempo. Talvez essa eu pulasse, mas voltaria para fazer antes de marcar o gabarito. E por aí vai. Quer falar alguma coisa, André? Bom, pessoal, só para situar vocês, né? A gente finalizou um mês, né, de aulas abertas. Foram ali 4 aulões muito produtivos. A gente já estava pensando em finalizar nesse quarto aulão, né? Finalizar. Mas depois a gente recebeu um convite para fazer mais uma aula aberta, né? Junto com um pessoal voltado para a natureza, matemática, enfim. Não sei se vocês conhecem, a Eduardo Mentoria e o Luciano, que eles têm um Instagram junto, Estude Mais Média. A gente vai se organizar para fazer mais uma aula aberta, né, voltado para matemática e agora também junto com natureza, assim, né, na parte deles. Então, mais qualquer coisa a gente vai informando vocês. E aí, essas aulas abertas, a gente vai realmente voltar em momentos específicos, no meio do ano, próximo ao Enem, para fazer novas revisões com vocês, entendeu? E a gente pretende daqui 1, 2 semanas, talvez, realmente abrir as vagas lá para o curso de matemática meu e do Felipe, né? Como ele já estava antecipando para vocês, são 12 encontros lá, 6 de aulas teóricas, são 12 listas de questões. Essa parte das listas também tem as resoluções gravadas. Então, já antecipando para vocês, né? Essas aulas abertas são para vocês, realmente são dicas que são especiais que a gente trabalha no nosso curso, mas a gente está trazendo para vocês de maneira gratuita, mas lá a gente deixa tudo organizado. São 12 encontros, 6 teóricos pelos grandes blocos, né? E as listas também de maneira mais organizada. Então lá você consegue identificar todas essas dicas aqui, que está um pouco misturado e tudo mais, de uma maneira mais organizada. Então, possivelmente a gente vai fazer mais uma aula aberta, né? Vamos organizar aí agora com o pessoal do outro Instagram, né? Do Estúdio Mais Med, que também vale a pena vocês darem uma olhada. E aí, qualquer coisa a gente vai avisando para vocês. Possivelmente já no próximo final de semana vai ser a nossa última aula aberta. Acho que caiu o teu, André. Mas é isso, aí provavelmente última aula aberta, aí depois a gente vai fechar mais o grupo e fica com a gente mais o pessoal